em relação à futura reforma tributária. Vários setores estão se organizando, estão informando a sociedade. Nós pedimos aqui ao Rafael Barreto, que é sócio da Quality Tax, para conversar um pouco conosco. Rafael, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Rafael, qual é o impacto que essa reforma tributária teria, por exemplo, na indústria têxtil do Brasil e também em alguns setores farmacêuticos? Olha, essas duas indústrias, tanto têxtil quanto farmacêutica, elas são baseadas em vários incentivos fiscais, né? Porque a gente tem uma carga tributária muito elevada no Brasil e como são materiais primários, né, essenciais à população, é natural que o governo conceda incentivos fiscais para a manutenção dessas indústrias, tanto têxtil quanto a farmacêutica. E na reforma tributária, se não for olhado com um carinho especial a esse setor, a tendência é que esses produtos cheguem à população, ao consumidor, com um preço muito elevado, comparando o que é hoje. E a reforma tributária ainda não está prevendo nada voltado a esse setor. Agora, Rafael, aonde incidiria o imposto? É na ponta ali para o consumidor? É no momento que a indústria têxtil farmacêutica adquire os seus insumos? Aonde seria? É em toda a cadeia tributária, né? A gente tem uma prática no Brasil em conceder muito incentivo fiscal nos estados, tá? Que o grande vilão aí, vamos chamar assim, é o ICMS, tá? Que ele compõe o preço. Então, quando o ICMS não vem carregado com algum incentivo fiscal, isso vai sendo repassado da indústria à etapa de distribuição até a ponta no varejo, até chegar ao consumidor final, majorado. Então, você tem que pensar em toda a cadeia, muito em função do ICMS, não carregar esse aumento da carga tributária. Ele teria, então, uma ação cumulativa ao longo da cadeia de produção? Perfeito, é uma ação cumulativa. Se não for pensado nesse benefício de forma a desonerar toda a cadeia, não só pensando na indústria, em quem produz, lá no farmacêutico, no laboratório e na indústria têxtil, mas também nas etapas de distribuição e no varejo, isso vem sendo carregado. Então a gente tem que pensar nesse efeito para tirar a cumulatividade desse impacto. Agora, Rafael, e aí então, para tirar essa acumulatividade, como você falou, seria necessário o quê? Cobrar uma única vez o imposto? O interessante é que fosse cobrado uma única vez. Por quê? A gente tem uma prática no Brasil, uma complexidade muito grande na legislação tributária. Então, se eu tenho uma simplificação nessa cobrança, ainda que eu tenha uma alíquota majorada lá na indústria, no início da cadeia econômica do produto, eu facilito todo o ciclo econômico, porque eu consigo cumprir aquelas regras tributárias. Porque hoje o legislador impõe tanta regra que o contribuinte às vezes não consegue nem cumprir, né? nem falta do pagamento do imposto. Às vezes vem uma penalidade pelo descumprimento de alguma obrigação acessória, que nada mais é do que você informar ao Estado o que você está fazendo com relação àquela carga tributária, aquele produto, se você está cumprindo uma regra ou não. E tem multas muito pesadas nesse sentido. Então, se a gente vai para o imposto único, que é cobrado no início, na etapa, hoje a gente tem um setor que funciona muito bem assim, que é o automotivo e de bebidas frias. Então, onde a gente tem uma concentração da tributação no início da cadeia, ou seja, no fabricante. Você facilita todo aquele ciclo econômico. Agora, Rafael, uma vez atendido o setor farmacêutico e o setor têxtil, será que outros setores não vão também entrar na mesma reivindicação? Não tenha dúvida, Geraldo. Não tenha dúvida. E tem que ser visto, sim, não só o setor farmacêutico e têxtil, mas outros setores da economia, tá? Como eu citei aqui o exemplo do setor de bebidas e automotivo. São os setores que têm uma carga tributária pesadíssima. Com certeza, esses dois setores, até por terem um peso muito forte no PIB, vão fazer reivindicações, sim. Agora, Rafael, veja, de um lado a gente tem dizendo, olha, o Estado, já que é ICMS, o Estado não pode perder a arrecadação. Ele tem compromisso com saúde, educação, etc, etc, etc.
Do outro lado, ninguém quer aumento de carga tributária. E aí, como é que vai resolver esse nó? Exatamente. Isso é um equilíbrio muito complexo. Isso já vem sendo discutido há anos pelos governos. Entra governo, sai governo. É uma balança muito, muito difícil de ser equilibrado para você não tirar, de fato, a arrecadação dos estados e do Distrito Federal. Isso aí não tem jeito. Vai ter que sentar, fazer conta, a União, né, o ente federado, com os estados, para que fique uma carga, se for um imposto único, que seja feito uma forma de repasse justa em função da arrecadação que já é hoje. Porque você imagina um estado como São Paulo, Sul e Sudeste, que tem são as maiores arrecadações, né, onde estão toda a base produtiva do Brasil. Se ele perder a arrecadação em detrimento a outro estado, os estados não vão ficar satisfeitos, né, quem está perdendo a arrecadação. Então, por um outro lado, você não pode deixar de cumprir com a meta do estado que não tem uma produção tão elevada. Você tem que dar um incentivo de alguma forma. Então, uma conta não é simples de ser feita, ela tem que ser vista entre um equilíbrio entre Estado e a União. Não vai ter jeito. Isso tem que sentar na mesa e ser dialogado, conversado. Perfeitamente. Eu queria agradecer aqui a sua gentileza, a sua participação conosco, e nós vamos acompanhar, porque certamente isso de um jeito ou de outro vai cair lá no bolso do consumidor. Exatamente. Eu que agradeço aí, boa semana a todos, e a gente vai acompanhando e fica à disposição. Obrigado, então. Agora são 7h50.